Atenção! As histórias a seguir podem ser emocionalmente fortes para certas audiências. Tem certeza que está pronto? Elas apareciam na beira da estrada, cada vez mais em um número maior. Minha visão estava ficando turva e eu comecei a passar mal com medo. Apertei o acelerador ainda mais e o ônibus começou a vir na minha direção. Eu tenho esse amigo da faculdade em Miami. Ele jura de pé junto até hoje sobre isso. Ele e a namorada estavam indo para Naples, bem tarde da noite. Uma estrada de 2 faixas que passa por Everglades. E ele estava nessa fila enorme de carros atrás de um caminhão de 18 rodas por vários e vários quilômetros. Ela caiu no sono bem rápido. E ainda por cima ela roncava bem alto. Ele, bem, para conseguir ignorar o barulho, ele ligou o rádio e ficou mudando de estação em estação até encontrar alguma coisa decente para escutar. Só uma estação estava de acordo com o que nós podemos chamar de tolerável. E bem, o resto, um chiado insuportável. Então ele começou a ouvir. O DJ parou a música um pouco para falar alguma coisa do tipo: "Uou! As estrelas hoje estão mais brilhantes do que nunca em Everglades. Se você está dirigindo por aqui, pare o carro agora e olhe!" O meu amigo, ele é bem chato e ranzinza. Ele disse pra mim que normalmente jamais iria parar e olhar. Mas por algum motivo ele ficou curioso com o jeito que o radialista falava naquela noite. Ele acordou a namorada dele. Ela ficou bem brava e disse que não queria. Mas ele acabou convencendo ela e disse que iria valer a pena. Eles pararam o carro e deram uma boa admirada no céu por uns 10 minutos. Ele disse que foi a cena mais linda que ele já viu na vida. E era estranhamente reconfortante. Eles voltaram à estrada e dirigiram por mais alguns minutos, quando de repente encontraram um acidente descomunal. O caminhão capotou e rolou por cima de muitos carros que estavam atrás deles. Os poucos sobreviventes, bem, houveram explosões. Ele me contou que houveram muitas fatalidades, mas eu nunca encontrei nada que confirme o que ele disse. Talvez tenha sido lá para 2005. Eles muito provavelmente teriam sido atropelados se não fosse aquele DJ da única rádio que estava funcionando naquela noite. Eu sou um cara cético. Costumava trabalhar como técnico de pesquisa, então passava horas dirigindo por áreas remotas do Canadá, em horas bem estranhas. Uma experiência bem esquisita, ela... não sei bem explicar, mas ela foi misteriosa e acabou me marcando. Eu estava em algum lugar entre 2 cidades. Eu não lembro bem onde era, mas estava bem tarde mesmo, quando eu percebi uma forma preta na estrada bem na minha frente. Foi de repente. Pensando ser um alce, eu pisei nos freios e o carro sambou na estrada. Com o sangue congelando, eu consegui parar a alguns metros de distância dele. Apesar de estar bem perto, eu liguei o farol de milha e eles brilhavam bem forte naquele bicho. Eu não conseguia distinguir exatamente o que eu estava vendo. Era vagamente parecido com um quadrúpede, mas era bem grande, uns 2 metros de altura, completamente sem características. Eu não consigo dizer nenhum detalhe do que estava na minha frente, nem mesmo os brilhos dos olhos, nada. Aquilo prendeu minha atenção por alguns instantes, enquanto eu tentava entender o que estava na minha frente, o que eu estava olhando. Foi aí que eu percebi que mais 5 ou 6, não, eram mais da mesma forma preta que estava na minha frente, todos escorrendo uma gosma preta que evaporava quando eu tocava o chão. Não pareciam objetos ou qualquer outra coisa viva, eram mais remendos de escuridão absoluta. Depois de me recuperar do choque, o
pavor ao meu redor começou a tomar forma e vir na minha direção. Eu pisei no acelerador e dei a volta. Eu comecei a acelerar mais. E aquelas coisas, elas apareciam na beira da estrada, cada vez mais em um número maior. Minha visão estava ficando turva e eu comecei a passar mal com medo. Apertei o acelerador ainda mais e uma luz começou a vir na minha direção. O meu corpo amoleceu e não consegui mais me mexer. Foi aí que a luz passou pelo meu lado buzinando. Era um caminhão. O susto me fez pular de um lugar. Apertei os olhos com força e observei com foco a beira da estrada. Nada. Eu não acredito que eu tive uma experiência... eu não acredito que eu tive uma experiência sobrenatural. Eu estava dirigindo por mais de 8 horas através da minha noite. Eu estava exausto, tá bom? Provavelmente foi só uma alucinação causada por me privar de dormir e ficar encarando a escuridão por tempo demais. Ainda assim, continua sendo uma experiência perturbadora. Eu passei os últimos 4 anos da minha vida indo e voltando todo dia, toda noite, sempre para trabalhar. Eu estava numa parte rural do Mississippi, em algum lugar no meio do nada, numa estrada a mais de 100 km de qualquer lugar. É claro, o clima virou e fechou. Como padrão, eu liguei para minha esposa e disse para ela que o vento estava bem forte e possivelmente ia ter um tornado a qualquer momento. Eu ligaria para ela assim que eu chegasse num lugar seguro de novo. Eu já tinha trabalhado por 14 horas quando eu tinha voltado pro caminhão. Já tinha jantado e estava tomando café para ficar bem alerta. Agora, se você nunca dirigiu por uma zona rural de noite a mais de 100 km, bem, saiba que é bem cansativo e assustador com um clima rigoroso. E lá estava eu. Eu dirigi por uns 40 km naquela zona, quando o vento começou a cair do caminhão. Sendo alguém no Mississippi, eu sabia que aquilo significava um tornado. Eu acabei estacionando no meio do nada, sem luzes e nenhum carro na minha frente ou atrás de mim, até onde meus olhos alcançavam. Eu comecei a procurar por onde o tornado ou a tempestade estava se aproximando. Eu abaixei a janela do lado do passageiro e joguei a luz da lanterna no meio da noite. Não havia nada lá. Coloquei o corpo para fora para olhar melhor e nada. Podia jurar que vi alguma coisa se mexendo, mas Quando coloquei o corpo para dentro e olhei para a janela do motorista, esse cara estava empurrando o rosto dele contra o vidro da janela, sorrindo de orelha a orelha. Eu gritei com força e acabei pulando. Bati a minha cabeça e fiquei zonzo. Minha visão estava turva. Quando eu olhei de novo, ele sumiu. Coloquei a mão na chave para dar partida no caminhão e quando eu fui virar, a chave não estava lá. Eu bati as mãos e olhei. Não estava lá. Comecei a ouvir risos e barulhos de metal batendo. Comecei a entrar em pânico. Olhei no chão do caminhão, nos pedais, e o barulho estava mais alto. Passei a mão no banco dos passageiros e no porta-luvas. O barulho estava mais alto. Senti o cheiro de podre enquanto olhava de novo na porta do motorista e o barulho estava ensurdecedor. Lancei a chorar de pouco, procurei nos meus bolsos. O barulho vem de trás de mim. Quase que como reunindo as poucas forças que me restam. E com espasmos, olho para trás. Lá estão as chaves. Todo barulho para e o silêncio me agarra. Pego as chaves, enfio no caminhão e dou partida. Ouço risadas e batidas vindo do lado da janela do motorista, a menos de 1 metro de mim. Sem nem pensar 2 vezes, acelero e desapareço dali. Nós temos câmeras rodando o tempo todo em nossos caminhões. A primeira coisa que fiz quando cheguei em um lugar seguro foi ligar para minha esposa. Não contei nada sobre, mas a voz dela me reconfortou. Não falei nada sobre aquele cara estranho, nem sobre o que tinha acontecido. Eu tirei o cartão de memória
e vi o que as câmeras pegaram. Eu juro pra vocês, esse cara não aparece em lugar nenhum. Nem nas câmeras da frente, nem nas câmeras de trás. Eu nunca mais dirigi à noite depois disso. Simplesmente finjo que foi minha imaginação e sigo a minha vida.